Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, a hora que estiver assistindo, desejo que esteja bem. Muito obrigado pela sua presença, fica aqui comigo, se inscreve aí no canal, divulga para os amigos. Toda semana nós estamos colocando vídeo, claro, naquela labuta de sempre, vocês já sabem, vamos lutando para tentar manter aí o nível e simplificar as coisas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Meu nome, professor Luiz Fabiano, eu sou da Unesp de Jaboticabal. Essas aulas são ministradas para os alunos de agronomia na disciplina de hidráulica, que compõem a grade curricular da nossa agronomia. E essa disciplina tem o foco exclusivo de preparar os alunos para que eles façam e adentrem, com certo conhecimento, a disciplina de irrigação que vem na sequência. Então o conteúdo daqui, como eu sempre digo, ele é voltado ao estudo de água. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos começar a trabalhar, que está na hora, não podemos demorar. E na aula de hoje, a gente vai trabalhar com encanamentos. É muito interessante isso, porque vocês vão perceber que estudando os encanamentos, nós podemos aproveitar a nosso favor a força da gravidade. Então, se uma tubulação trabalha com a ação da gravidade, eu posso utilizar esse ganho que eu tenho da ação da gravidade para que eu perca mais carga dentro de uma tubulação, por exemplo. Lembrando que essas energias têm que se intercambiar sempre. Então vamos lá? Vem comigo, vamos começar. Bom, então na aula de hoje, os encanamentos compõem aí a nossa apostila, compõem vários materiais de hidráulica, em alguns acaba não aparecendo, mas é muito interessante a gente perceber e estudar eles. Como de costume, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Se você perdeu, procure ela aí no na nossa playlist, que ela está disponível para vocês, ok? Na aula passada, então, a gente viu perda de carga localizada. Então nós já vimos condutos forçados, perda de carga contínua, aquela que acontece num trecho retilíneo, nós vimos perda de carga localizada, e nós vimos que o somatório das duas compõe a perda de carga total do sistema. Então daqui para frente, sempre que a gente falar em perda de carga, vocês já sabem que eu tenho que somar as duas perdas de carga. Não confundam as perdas de carga localizada e contínua com a perda de carga unitária. Perda de carga unitária é a mesma coisa que o somatório dessas duas. Só que a perda de carga unitária, que é o J, ele é metro de coluna de água por metro de tubo. E a perda de carga HF, ela é simplesmente a perda de carga total, porque eu já multipliquei, já computei o comprimento do conduto. Então vamos lá. A gente viu que essas perdas são chamadas de singulares, ou acidentais. Ocorre sempre em que eu introduzo alguma conexão, introduzo alguma válvula, introduzo alguma singularidade ou uma peça nessa rede. Nós vimos que cada vez que essa rede troca de sentido, então eu boto uma curva, eu boto uma derivação, enfim, cada vez que isso acontece, vai me gerar uma perda de carga. Cada conector de gotejamento, por exemplo, cada conector de microaspersor, cada ponto de conexão de aspersão vai me gerar uma perda de carga. A gente viu que ela é expressiva, principalmente na saída de bombeamentos e canalizações que são muito curtas e desuniformes, ou seja, elas variam muito de posição de um lado para o outro, faz muita curva, tem muita árvore. Irrigação de jardim é um exemplo clássico disso, Tem muita singularidade. É desprezível quando o comprimento da tubulação for maior do que 4.000 vezes o diâmetro ou a velocidade menor do que 1 metro por segundo e deve ser somada a perda de carga contínua. Então, eu mostrei para vocês na aula passada as singularidades. Então, para a gente relembrar, por exemplo, essa aqui é uma singularidade, é uma curva, Então aqui eu tenho uma curva de 90 graus. Esse material, ele é um material da linha predial, mas pode ser utilizado na irrigação também, Essa tubulação tem 32 milímetros. Nós vimos esse daqui também, que é a mesma coisa, é uma curva de 90, tá vendo? E essa curva aqui já é uma curva azul, já da linha de irrigação. Então essa aqui é uma curva de 3/4, Na linha de irrigação é chamada de 1 polegada, essa aqui é chamada de 1 1/4, mas na linha
predial, essa aqui é chamada de 1 polegada 32 milímetros. Depois a gente vai falar disso mais para frente. Então a gente viu que cada peça dessa que eu coloco, eu gero uma singularidade, devido à singularidade, eu gero uma perda de carga. Então aqui a turbulência aumenta e aumentando a tubulação, então eu gero a perda de carga. Nós vimos que não importa, por menor que a peça seja, isso aqui é um cotovelo, né, um joelho de 20 milímetros, né, ele também vai gerar perda de carga. Imagina vários desses. Estou montando uma irrigação de jardim agora, vai muito desse aqui. E aí é claro que nós temos que computar essa perda de carga toda localizada, né? Ok? E nós vimos também que eu utilizar filtros, ó, isso aqui é um filtro de disco, né? Se você não viu, vai lá ver essa aula, tá? Isso aqui é um filtro de disco, ó, aqui dentro tem um elemento filtrante, então é claro que isso gera uma perda de carga. Se eu dimensionar um sistema que precisa ter um filtro e eu não computei a perda de carga que ele causa, eu vou ter problema para funcionar. Vai faltar pressão na hora de eu pressurizar o sistema, né? Então por isso que os filtros, olha que interessante, como toda válvula, ele vem um ponto para você fazer leitura antes e um ponto para você fazer leitura depois. Então você sabe, por exemplo, se ele está sujo, porque a perda de carga aumenta. Então se ele tem que perder, por exemplo, 5 MCA, aqui eu estou lendo 15 e aqui eu estou lendo 10, esse filtro está limpo. Se aqui eu estou lendo 15 e aqui eu estou lendo 5, significa que esse filtro está perdendo 10. E ele só pode perder 5, ou seja, ele está sujo. Tem que abrir e limpar ele. Depois nós vamos ver isso em irrigação, beleza? Tem retrolavagem, isso é o que acontece automático. Estou usando um exemplo para vocês fixarem que é uma peça que vocês, se não viram, vão ver bastante em sistemas de irrigação. Na verdade, pulverizadores, tudo que tem bocal pequeno tem um filtro desse. Tá? Então tá aqui, ó. É o mesmo raciocínio para qualquer linha hidráulica que você for fazer. Desde um trator, acionamento de um trator, de um pulverizador, até uma linha de irrigação, abastecimento de água e por aí vai. Ok? Então, beleza. Peças vistas. A gente também viu que eu tenho uma equação geral que calcula a perda de carga. Então, sempre em função, né, da velocidade que ela aumenta, ela causa aqui, né, esse turbilhonamento. E eu tenho aqui valores de K, que são os valores das singularidades. Então, cada pecinha dessa tem um valor, a gente já viu aqui, né? Essa é uma forma de calcular. A gente viu também que é possível calcular com comprimento equivalente. Então, o que seria o comprimento equivalente? Seria como se cada pecinha... Eu pego tudo isso aqui, ó. Eu pego tudo isso aqui e determino, ou eu faço o K, faço o F, tenho o diâmetro e acho o L, ou eu uso tabelas que já estão prontas para a maioria das conexões que eu tenho no mercado. Então eu posso calcular tanto por aqui quanto por lá. O que é esse comprimento equivalente? Vamos repetir, é importante isso para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho uma tubulação, admita que ela tem 6 metros, beleza? Então tem 6 metros aqui, e eu conectei um joelho nessa tubulação. Esse joelho vai me gerar uma perda de carga aqui. Então o que é o comprimento equivalente? Quantos metros de canalização equivalem essa pecinha? Então, por exemplo, eu fui lá na tabela e vi que essa pecinha aqui, ela equivale a esse pedacinho de tubo. Então é como se eu pegasse a tubulação de 6 metros que eu tenho e conectasse nela, aqui, ó, esse toquinho de tubo. Ô Fabiano, vai aumentar no campo a tubulação? Não vai aumentar. Comprimento equivalente. Aquela pecinha equivale a esse pedaço, para fins de cálculos hidráulicos. A tubulação no campo continua tendo o mesmo tamanho que você dimensionou. Show de bola? Então, vamos guardar isso aqui. Bom, nós vimos também que é possível utilizar os diâmetros equivalentes. Também tabelado, basta eu encontrar em função do diâmetro da tubulação, né? Da peça que eu tenho na tubulação, quanto ela equivale vezes o diâmetro, e eu pego e multiplico o que eu encontrei aqui vezes o diâmetro que eu tenho da tubulação. Então a gente viu isso aqui, vamos fazer aula de exercício também sobre isso, né? Então dá para fixar bastante depois, ok? Quando nós trabalhamos com encanamentos, a grande vantagem, o grande objetivo que a gente tem é aproveitar o desnível que existe entre a captação e o ponto de abastecimento. Esse ponto de abastecimento pode ser qualquer local.
pode ser um sistema de irrigação, pode ser uma packing house, pode ser um sistema de lavagem de instalações, pode ser sistema de abastecimento de água de animais e assim por diante. É muito comum os produtores falarem isso. Eu quero levar uma água até num ponto mais alto e de lá eu distribuir por gravidade. Por que é vantajoso em alguns momentos fazer isso? Porque ele consegue bombear, por exemplo, com uma roda d'água para um reservatório mais alto na propriedade e depois ele deixa descer por gravidade, né? Então isso aí é uma coisa que acaba ajudando muito o produtor. Então, mas isso para nós é a grande vantagem que tem você utilizar. Tanto que em muitos livros vocês vão encontrar esse assunto tratado como abastecimento por gravidade, né? E hoje é muito comum os produtores buscarem a construção de barragens, né? Então ele constrói uma barragem para poder elevar um pouco o nível da água, represar a água que está caindo durante o período de chuva, então ele regulariza uma vazão e ele consegue depois distribuir essa água na propriedade. E se ele fez isso ou com uma barragem mais alta, ou se ele fez isso num lugar mais alto, fica fácil dele distribuir depois por gravidade. Então é isso que nós vamos estudar nesse assunto de encanamentos. É muito interessante isso aqui. Bom, então vamos partir do pressuposto que eu tenho um morro, né? Nesse morro eu instalo uma caixa ou qualquer coisa do tipo, um reservatório. Esse reservatório, então, ele vai abastecer de água um sistema de irrigação por aspersão. Então existe uma diferença de nível entre essa caixa e esse aspersor, ou essa área que eu vou trabalhar. Então, o que nós vamos estudar aqui é como aproveitar essa diferença de nível no cômputo da perda de carga. Então eu vou trocar a perda de carga por isso aqui, é basicamente isso, né? É claro que quanto maior a queda que eu tiver aqui, né, mais perda de carga eu posso ter. Compreenderam? Então significa que eu estou, na linguagem popular, eu ganho na foice, ou nesse caso eu perco no machado, mas ganho na foice, né? Então vamos ver aqui as situações que eu posso ter nesse caso. Então olha só, para que eu tenha vazão máxima aqui, né, essa altura H, ela tem que ser igual ao HF. Então essa aqui é a condição mais econômica que existe. Então eu aproveito toda a queda que tem aqui e igualo ela com HF. Então isso aqui é o que a gente chama de vazão máxima e vazão econômica. A segunda condição, a vazão é menor do que a vazão máxima. Ou seja, sobra uma pressão aqui dentro da tubulação. E aí, já descobriram o que é? É quando o HF é menor do que o ΔH. Ou seja, o HF é menor do que a diferença de nível. Ô Fabiano, mas quando é que acontece isso? Quando eu fecho uma tubulação, por exemplo, aqui, ó, se eu botar um registro aqui e fechar ele, eu vou fazer com que essa perda de carga seja menor do que essa queda, né? E só que essa tubulação ela fica pressurizada. Então eu tenho uma sobra de pressão nessa tubulação, por quê? Porque eu não estou gastando toda a perda de carga em função da diferença de nível que eu tenho. Esse ΔH é diferença de nível, né? Você pega com GPS média aqui, pega com GPS média aqui, você tem o ΔH, né, pessoal? Bom, e a terceira condição, ou seja, a água não escoa por gravidade. Se ela não escoa por gravidade, ela precisa ser bombeada. E para ela ser bombeada só tem uma situação. O HF nosso é maior do que a diferença de nível. Então, nesse caso, por exemplo, eu estaria levando água daqui para cima. Então, aqui para cima eu tenho que bombear. Como é que eu bombeio, Fabiano? Nós vamos ver isso futuramente, tá? Então, tem várias bombas para utilizar aí. Tem, inclusive, bombas que a gente não precisa de energia elétrica para tocar. A gente vai ver oportunamente, tá? Aguenta a mão, não passa o cavalo na frente da carroça, não. Tranquilo? Bom, em relação a esse tipo de estudo, por que é vantajoso a gente estudar ele? Eu já presenciei várias situações acontecerem. Então, um bom projeto não é garantia de que você vai conseguir escoar a vazão que você precisa. Esse é um problema. Então, eu posso fazer um bom projeto, mas na hora de instalar isso no campo, a topografia que existe, então eu medi um ponto no início da área e medi um ponto no final. Só que no meio desse ponto que eu medi, existem subidas e descidas.
Então o perfil do terreno não me permite sempre reproduzir aquilo que eu fiz no papel. E no terreno, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer o perfil do terreno, né? Então, isso é um problema que a gente tem que lidar no campo. É muito comum isso acontecer, pessoal, muito mesmo. Então, agora, a gente vai estudar como é que essas canalizações, elas ficam em relação ao perfil do terreno. E aí a gente vai utilizar conhecimentos assim. Essa parte é uma parte complicada, eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês, tá? Porque as nomenclaturas às vezes confundem um pouco a gente aqui, nessa hora. Mas eu vou tentar simplificar ao máximo aí, mas vocês vão entender como é que isso funciona e por que tem que ser assim, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que, quando nós vamos estudar o perfil dos encanamentos em relação às linhas de carga, vocês já viram que Bernoulli nos disse que nós temos 3 cargas, né? Nós temos carga piezométrica, nós temos carga de posição e nós temos carga cinética ou de velocidade. Então essas 3 cargas vocês já conhecem, né? E vocês também já viram essas linhas de carga. Quando a gente fez aqueles exercícios lá em hidrodinâmica a primeira vez, vocês lembram? As linhas uniam as caixas. Nós vamos rever aquilo, só que agora nós vamos aplicar isso no campo para ter uma ideia de o que isso representa quando eu instalo uma canalização, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que, obviamente, né, o somatório das 3 cargas, eles têm, sempre a piezométrica com a carga cinética e com a carga potencial. Então, disso a gente não pode esquecer, porque a gente já viu isso acontecer, né? Então, não tem jeito de eu largar isso para trás. Bom, o que eu quero que vocês observem aqui é o seguinte, ó. Numa canalização que eu tenho a água vindo daqui para cá, ó, então a canalização está aqui, ó. A canalização está aqui. Então eu tenho um componente de pressão, está aqui, ó, né? Eu tenho um componente de carga de posição está aqui, carga de pressão está aqui, e eu tenho um componente de velocidade. Como a tubulação não varia de diâmetro, então a velocidade permanece constante, daqui até aqui. Então, se eu botar um piezômetro aqui, ó, essa canalização, a água vai, embora ela esteja fazendo isso aqui, ó, embora ela esteja fazendo esse trajeto, observem que se eu colocar um piezômetro, a água vai subir até essa linha, que é chamada de linha piezométrica, né? Então, o que seria essa linha piezométrica? Seria a linha que, a grosso modo, tá, no campo a gente identifica ela assim, é a linha que une o nível desse reservatório com o nível desse reservatório, tá vendo? Então, aqui você consegue ver a piezométrica dela. Por que acontece isso com a piezométrica, né? Porque você tem perda de carga acontecendo, localizada, né? As perdas de carga contínua. Nesse caso aqui você tem uma variação na altura, tá vendo? Então aqui você tem, se o referencial esse aqui é menor do que aqui, então você tem aqui uma situação onde a tua carga piezométrica vai atuar de forma direta, né? Observem que aqui nós temos uma linha piezométrica e uma linha que é chamada de linha de carga. Por que linha de carga? Porque essa linha de carga, ela é uma linha que dista, né, da linha piezométrica a própria carga cinética, tá vendo? Aqui que não dá para colocar aqui dentro, né, o V2 ao quadrado vezes 2G. Então isso aqui é uma carga que aqui dentro, a diferença entre essas duas cargas está na própria carga cinética. E aí a gente já viu, então, se eu separar, né, eu estou vendo que a carga piezométrica está aqui. Observaram? Então é muito interessante a gente estudar a posição dessa canalização. Agora, a gente vai começar a pegar essa canalização e estudar em relação a essas linhas. Então, como é que ela se comporta se ela fizer isso aqui, sobre as linhas? Beleza? Esse é o grande objetivo que a gente tem quando a gente utiliza o estudo de encanamentos. Então, nós temos uma primeira posição, eu dividi em algumas posições. A nossa primeira posição, ela diz o seguinte: a canalização passa abaixo da linha piezométrica efetiva, né? Então nós temos aqui, ó, deixa eu colocar o desenho. Então eu tenho aqui um plano de carga efetivo, uma linha piezométrica efetiva. O que é um plano de carga efetiva? O plano de carga efetiva, ele é um ponto, né, uma linha, em que
nós temos representados aqui o desnível geométrico de água, né? E quando eu insiro, por exemplo, um piezômetro na rede. Então, se eu inserir um piezômetro na rede aqui eu tenho uma indicação do nível geométrico, né? dessa linha. E essa distância, né, esse plano de carga efetivo, ele vai do centro do conduto, né, até o plano de carga efetivo. Isso aqui representa a carga hidrostática do sistema. Então, como se o sistema tivesse parado, né, não tivesse hidrodinâmico. Então, esse plano de carga ele representa essa hidrostática toda do sistema. A linha piezométrica efetiva, por sua vez, ela já é uma linha que, quando o fluido está escoando nela, ela indica a altura que é dada pelo piezômetro, igual o desenho que a gente viu aqui, ó. O piezômetro aqui, ó. Então, ela é a linha que indica a altura do piezômetro. Então, a distância entre o centro da tubulação e a linha piezométrica efetiva representa a pressão relativa ao manométrico. Olha ela aqui, ó. A pressão relativa ao manométrico, tá vendo? Representa esse conjunto, né? E aí nós temos ainda o plano de carga absoluto. O que é o plano de carga absoluto? O plano de carga absoluto é o plano de carga efetivo mais a pressão atmosférica, lembra? Pressão absoluta é igual a pressão efetiva mais a pressão atmosférica, né? Nós temos aqui a linha piezométrica absoluta. O que é a linha piezométrica absoluta? É a linha piezométrica efetiva mais a pressão atmosférica. Então observa que aqui, ó, a gente tem essas duas linhas paralelas e essas duas linhas paralelas. Qual a diferença entre o plano de carga efetivo e o plano de carga absoluto? É a pressão atmosférica. Qual a diferença entre a linha piezométrica absoluta e a linha piezométrica efetiva? A diferença é que nós temos a pressão atmosférica também. Observaram? Então, é muito comum aqui o pessoal ainda colocar uma linha de carga chamada de linha de carga efetiva, né? Então, você tem a linha piezométrica efetiva e a linha de carga efetiva. Essa linha de carga efetiva, ela equivale a essa carga aqui, tá vendo? Essa linha. Eu não coloquei ela lá. Por quê? Porque a velocidade é tão pequena em relação às proporções, né, que nós temos aqui, que eu posso chamar a própria linha de carga como linha piezométrica. Então eu não preciso traçar aquela linha aqui, tá vendo? Senão poluiria muito o desenho, né? Então eu continuo com a linha aqui, ó. Olha lá, a linha de carga está aqui, ó. Eu não preciso colocar a linha piezométrica junto, a linha de carga distando V ao quadrado sobre 2G da linha piezométrica. Então eu posso considerar as duas uma só. Ok? Então fica mais fácil da gente entender. Observe que sempre ela vai estar V ao quadrado sobre 2G acima da linha de carga piezométrica. Ou linha de carga piezométrica, não, a linha piezométrica efetiva, né? Não a linha de carga. Bom, aqui, ó, eu posso então dizer que de N até N4 eu tenho a carga dinâmica efetiva, né? Então, ó, medida pelo piezômetro. De N até N3 eu tenho a carga estática efetiva, né? O plano de carga efetivo. E de N até N2 eu tenho a carga dinâmica absoluta. E, por sua vez, de N até N1 eu tenho a carga estática absoluta. Então, essa canalização, quando ela passa por baixo de todas as linhas, é a situação mais ideal que tem. Então, nesse caso, é uma posição em que a vazão real corresponde à vazão calculada. O grande problema desse tipo de tubulação, de perfil, é que nesses pontos de baixa e nesses pontos de água, de alta, pode haver nesse aqui deposição de materiais e nesse aqui formação de bolhas de ar. Então, o que é comum quando acontece esse tipo de situação? Tá? Observem que ela está abaixo de todas as linhas. A primeira posição é ela abaixo de todas as linhas. Isso é o ideal. Ô Fabiano, mas por que eu não faço sempre assim no campo? Porque pode ser que o perfil do terreno, né, não te permita fazer isso. A topografia do terreno não te permita fazer isso. Perfeito? Então, às vezes, isso aqui vai acontecer. E é a situação mais ideal que a gente tem. Então, nesse caso, para poder tirar a sujeira que vem aqui, eu posso instalar uma descarga, né, um registro aqui, para fazer a descarga dessa tubulação nesse ponto, e aqui eu coloco ventosa.
que são válvulas ventosas? São válvulas que podem admitir o ar e expulsar o ar, né? E tem várias funções, na verdade. Eu não vou entrar em detalhes sobre elas agora, mas a gente tem ventosa até de tríplice função. Então eu vou fazer um desenho ali na frente que vai dar fácil de vocês entenderem isso aqui. Mas nesses pontos de alta pode haver a emissão, né, de bolhas de ar aqui que vão atrapalhar depois dessa canalização a trabalhar. Então não pode ter água e ar na mesma canalização, senão a vazão vai ser afetada, eu não vou conseguir levar a vazão que eu quero. Bom, então se eu tiver um desenho, ó, por exemplo esse aqui, olha que legal. Se eu tiver um desenho aqui onde eu tenho ponto de baixa e ponto de alta, ponto de baixa, ponto de alta, lembrando sempre que ele nunca vai ultrapassar a linha piezométrica. Nunca vai ultrapassar a linha piezométrica. Então nos pontos de baixo eu coloco drenos, né, válvulas para drenar, e nos pontos de alta eu coloco válvulas ventosas. A ventosa ela pode ser de um único efeito, ou seja, ela permite apenas a saída do ar. Então, por exemplo, aqui está o nível da água e aqui acumula o ar. É como se eu estivesse dando um zoom aqui, tá, pessoal? Então aqui acumula o ar. O que a ventosa faz? Ela permite que esse ar saia, né? Ela permite que esse ar saia daqui, e quando essa tubulação, esse ar sair, essa água vai vir aqui. Quando essa água vem aqui, ela trava, né? Ela trava aqui para evitar que a água saia daí. Perfeito? Então você tem uma ventosa que só tem o efeito do ar sair daí de dentro da tubulação. Existe uma outra ventosa que permite entrar e sair ar, que é uma ventosa que trabalha nesse jeito aqui, ó. Então eu tenho a água que sobe, ela empurra um pêndulo, e esse pêndulo trava aqui e ela para de sair ar, e ela também permite, na hora que essa boia baixa, a entrada de ar. Aí você fala, Fabiano, qual que é a vantagem que tem usar uma e usar outra? Tem várias situações em que você usa uma e usa outra. Existe uma que ela é de tríplice efeito. Além dela permitir essa entrada de ar, entrada e saída de ar, ela ainda tem um time no meio dessa entrada e saída, né? Ela ainda tem uma outra função que permite evitar aí danos nas tubulações. Então nós não vamos falar de ventosa agora, depois eu vou fazer uma aula com vocês só de peças e conexões, e aí eu mostro uma válvula ventosa para vocês conhecerem, tá bom? Bom, a segunda canalização, então, observem que a canalização coincide com a linha piezométrica. Então, na primeira ela estava abaixo, agora ela coincide. Ó. Então, a canalização está aqui, ó, exatamente em cima da linha piezométrica efetiva. Tá vendo? Nesse caso aqui, observem, ó, a linha piezométrica absoluta continua aqui, porque é a pressão atmosférica. O plano de carga efetivo, ele continua aqui, né? Lembrando que o plano de carga efetivo, ele representa a pressão hidrostática que vai reinar nesse sistema. Então é como se aqui tiver fechado um registro, por exemplo, o plano de carga efetivo representa essa pressão hidrostática. Eu coloquei para funcionar o plano de carga efetivo, então ele vai começar a deslocar. Beleza? Bom, aqui, pessoal, nessa situação eu tenho uma tubulação trabalhando como se fosse um conduto livre, né? Então a água sai daqui e desce dessa forma, trabalhando como um conduto livre. O que vai acontecer aqui? A tubulação não vai vir preenchida de água na sua totalidade. Ela vai vir preenchida... ela vai vir preenchida meia cana, ou então atuando aqui dentro a pressão atmosférica. Beleza? Então ela vai atuar aí como um conduto livre. Ok? Você pode fazer aqui um estudo onde você utilizaria isso como um canal, tá? Vou falar assim, canal, mas um conduto livre melhor, né? Bom, a terceira posição que a gente tem, a canalização, ela passa sobre a linha piezométrica efetiva. Então uma estava embaixo, a outra igualou, a outra passou por cima. O que vai acontecer aqui? Observe que ela está abaixo da linha piezométrica absoluta, tá vendo? Ela está na linha piezométrica efetiva. À medida que isso vai acontecendo, vai piorando a situação. Nesse caso aí, no trecho AB, eu tenho uma pressão negativa, que com certeza vai formar bolha de ar e vai diminuir a vazão. Aqui eu tenho que colocar ventosas, aí tem que tomar cuidado para instalar a ventosa
de um único efeito, né? Não pode permitir a entrada de ar, ela tem que permitir somente a saída de ar daqui, né? E eu tenho essa situação, então, de instalação obrigatória de válvula ventosa. Você fala, Fabiano, isso aqui acontece muito no campo? Acontece demais. Querem ver como acontece? Se você tiver, por exemplo, na hora que você vai fazer a valeta, para enterrar a tubulação, o trator vai passar, a valetadeira vai passar numa curva de nível, a hora que o trator faz assim, ela levanta a traseira. A hora que ela levanta a traseira, ela faz o buraco faz assim, ó. Então, se você não tiver o cuidado de ir lá depois de acertar esse buraco, para essa tubulação descer abaixo da piezométrica entre o reservatório e a área que você está levando água, se você não tiver cuidado disso, a hora que ele passa, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar por cima da piezométrica. E se ele passar, ali vai formar ar. E aí, pessoal, se você tiver uma bomba pressurizando, por exemplo, isso acontece subindo também, né? Se você tiver uma bomba pressurizando, vai chegar um ponto em que começa a estourar tubo, nesse ponto que forma o ar, porque a água não vai conseguir passar. Então ela vai até explodir aquele lugar ali. Então, obrigatoriamente, nesses casos, você tem que instalar ventosa. Não dá para trabalhar sem ventosa, o sistema não vai nem funcionar sem ventosa nesse caso aí, tá? Bom, na situação 4, a canalização corta a linha piezométrica absoluta, porém ela fica abaixo do plano de carga efetiva. Então observe que a situação piorou mais ainda. Antes ela passava embaixo, depois ela coincidiu, depois ela passou em cima da piezométrica efetiva e agora ela está em cima da piezométrica absoluta. Nesse caso aqui, ó, de R1 até T, você vai ter esse conduto trabalhando cheio de água, né? Então um conduto repleto de água, e de T para frente, ele vai trabalhar não com toda a seção preenchida de água. Você imagina que nesse ponto aqui, ó, é como se a água viesse e ela fizesse um tobogã, assim, né? Na hora que ela faz aquele tobogã, ali a água começa a ganhar essa velocidade, e aí você diminui a água que tem dentro da seção do conduto. Então, de R1 até T ele trabalha cheio, né? E de T até R2 ele vai trabalhar com meia cana, que a gente chama, né? Ele vai trabalhar não totalmente completo. Então, nesse caso aqui, eu fiz até um desenho para vocês verem, ó, né? Depois, na hora de estudar, fica mais fácil. Às vezes o desenho explica melhor que o professor, hein? Eu espero que não seja o meu caso, mas... Então, eu tenho aqui, ó, no trecho R1 até T, você tem um escoamento em carga, né? E de T2 até T3, você tem um escoamento como se fosse um vertedor, ou seja, a canalização está parcialmente preenchida. Essa vazão aqui não tem jeito de calcular isso, né? Não tem jeito de estimar um negócio desse, porque vai variar muito aqui essa descida em função desse pedaço, né? A vazão aqui é reduzida e é imprevisível, né? E você deve evitar essa posição de qualquer jeito, beleza? Na quinta posição ficou pior ainda, ó. Agora ultrapassou a linha piezométrica, ultrapassou o plano de carga efetivo, tá vendo? E aí eu tenho, ó, uma canalização funcionando como um sifão. Então ela vai funcionar? Ela vai funcionar, mas na hora que aqui entra ar, ó, na hora que aqui desprender o ar, eu tenho que escorvar essa canalização. O que é escorvar ela? Eu tenho que vir aqui, abrir isso aqui e encher de água. O ar sair e eu conseguir operar de novo isso aqui. É uma situação muito difícil de trabalhar, né? Vocês imaginam então uma situação dessa da seguinte forma: eu tenho água desse lado do morro e eu quero colocar do outro lado do morro. Então, em vez de eu cortar o morro e trazer a tubulação por baixo dele, que é mais difícil, o cara quer levar e dar o contorno no morro. Beleza? Compreenderam? Então ele faz por cima do morro e desce. Isso é uma situação que não tem muito jeito de você funcionar com isso. Concorda? Você vai viver para ficar mexendo em canalização. Aí você fala, pô, mas quem faz um projeto desse? É o que eu disse. Projeto é uma coisa. Colocá-la no campo é diferente. A sexta posição, então, é pior ainda, só vai piorando, né? Eu tenho aqui, ó, a tubulação vai ultrapassar a piezométrica, a absoluta, o plano de carga efetivo, só não vai passar o plano de carga absoluto. O que vai acontecer aí? Mesma coisa que que a gente viu na quinta posição. Só que a situação é pior ainda. Então você tem um sifãozão aqui, ó, né? Um sifão, vai ser muito difícil isso aqui funcionar. Se funcionar, vai ser as duras penas
você escorvando esses pontos aqui, retirando o ar e colocando água para poder fazer isso aqui funcionar, tá? Uma vez isso aqui, essa coluna sendo rompida, aqui dentro a água ela não vai sair daqui e vai vir para cá de jeito nenhum, tá? Ela vai subir aqui, ó, e vai parar aqui. Ela vai parar nesse nível. Aí para ela fazer essa volta e chegar até aqui, esse ponto precisa ser escorvado. Então, pessoal, pelo amor de Deus, né? E nós temos a sétima e última posição, que aí é a pior delas todas, que aqui o único jeito de funcionar é bombeando. Se você não bombear, não funciona. Então eu vou ultrapassar todos os planos de carga, efetivo, absoluto, né? E aí eu vou chegar lá em cima, no plano de carga absoluto. Cheguei no plano de carga absoluto, já não tem mais jeito, né? Cheguei aqui, já não tem mais como. Aqui eu já tenho que bombear, porque é tirar de um lugar e botar no outro. Então aqui é uma situação em que, obrigatoriamente, eu tenho que bombear. Perfeito? Essas são as 7 posições que a gente tem, pessoal, de encanamentos. E é muito interessante quando a gente fizer um trabalho. A primeira coisa que a gente faz é traçar a piezométrica desse trabalho. Então você já encontrou os HFs, você já tem a diferença de nível. Trace uma piezométrica para você ter ideia de como é que isso vai funcionar. Ou, se você for instalar uma tubulação, você pede para um topógrafo, ou você faz um levantamento, onde você tenha o perfil do terreno que essa tubulação vai descer. Vinhaça, distribuição de vinhaça, isso é muito comum, né? Porque a vinhaça ela é distribuída na cana em vários locais. Então, dependendo do local, do ponto onde vai ser colocado o reservatório, se descer por gravidade, por exemplo, vai chegar um momento que não funciona. Por que não vai funcionar? Porque você não respeitou os perfis de canalização. Tá? Então não adianta fazer um bom projeto, dimensionar o diâmetro do tubo, quanto de vinhaça vai levar, utilizar a queda. Não, tem uma queda de lá até aqui. Se não respeitar as linhas, principalmente a linha piezométrica, né, você vai começar a ter problema. Então muito cuidado com isso para evitar de instalar a tubulação no campo e ela não funcionar. Conhecer o perfil é fundamental. Bom, um outro ponto que eu vou falar para vocês aqui é que é possível, nesses ramais, a gente fazer derivações. Aqui não tem muito o que explicar, aqui nós vamos fazer exercício para vocês verem, mas não tem muita diferença o que vai acontecer. Isso aqui é muito comum para abastecimento de bebedouros, por exemplo, de animais, né? Então eu tenho aqui num trecho A, que vai daqui até aqui, né? E aí aqui eu tenho, desse ponto para frente, sai, ó, uma tubulação para atender um bebedouro em C, uma tubulação para atender um bebedouro em D e uma tubulação para atender um bebedouro em E. Então nós vamos estudar isso aqui, ó, em exercícios, que fica mais fácil. Então nós vamos ter que calcular, nesse caso, trecho a trecho. Cada situação dessa, ó, cada ponto desse é uma situação. E baseado nessa situação, então eu tomo a decisão de qual diâmetro utilizar, né, ou nesse caso, quais diâmetros. Uma coisa eu já tenho intuitiva, né? A tubulação que vai sair de A até B, ela tem que ter um diâmetro maior, porque ela vai levar vazão para cá, né, para B, para D, para E e para C. Então, se B for um bebedouro, ela vai levar vazão para todos eles. Observaram? Então, é uma coisa que a gente vai estudar com exercícios que é muito mais fácil de compreender, né? Bom, pessoal, então, por hoje, por essa aula, a gente encerra, né? Gostaria de pedir para vocês aí mais uma vez se inscrever aí no nosso canal, curtir o nosso canal, divulgar o nosso trabalho, né? Gostaria de pedir para vocês que deixem comentários, que me ajudem, né? Indiquem aí a melhor forma de eu conduzir, se está dando certo, se está legal, se não está. Lembro sempre que eu não sou YouTube nem nada, eu quero YouTuber, né? Eu quero, na verdade, difundir o trabalho e atrair mais pessoas para essa área tão encantada que é a área da irrigação e a área da hidráulica dentro da engenharia agronômica, né? Então eu faço isso com muito carinho para vocês aí. E aceito, claro, as colocações, o que for preciso, me manda, coloca aí que eu faço questão. Alguns alunos já estão me mandando, professor, lá num slide, assim, 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 na aula, era para ser vezes, né? Você colocou mais. Pessoal, passa, para vocês terem uma ideia, agora é 1h da manhã. Então é a hora que eu fico tranquilo, que eu consigo gravar, né? Então passa, às vezes vai passar, tá? Me desculpem aí,
mas se encontrarem erros grosseiros aí, alguma coisa, me avisem que a gente corrige na hora, tá? Às vezes passa e não tem jeito mesmo não. Bom, então, obrigado mais uma vez pela sua presença, obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter ficado esse tempo todo aí com a gente. Eu estou fracionando as aulas para não ficar cansativo. Você assiste uma, dá uma descansada, faz uns exercícios, né? Vou gravar a de exercícios para vocês fazerem também. Quem está com a apostila pode utilizar a apostila para fazer mais exercícios, tem respostas lá e tudo, né? Então fiquem à vontade, usem sem moderação a hidráulica aí, beleza? Pessoal, então fiquem com Deus, um abraço, um beijo no coração de vocês, se cuidem, cuidem dos seus familiares e eu estou à disposição. Como de costume, eu sempre estou aqui porque hidráulica não é o cão. Um abraço, fica com Deus. Tchau, pessoal, até mais.